Vocês assentar, queridos, glória a Deus, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Prepara aí o teu coração como uma boa terra, onde a semente possa cair e gerar frutos abundantemente. O Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa noite. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus ou acessarem no Evangelho de João, capítulo de número 10. João 10, glória a Deus. João 10. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças te damos. João, capítulo 10, versículo também de número 10. É um texto corrente na leitura dos irmãos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ainda nos trará revelações poderosas em cima desse texto. E diz assim o texto: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga amém. Diga glória a Deus. A primeira coisa que nós precisamos identificar o que é uma vida abundante. E às vezes nas conotações da nossa vida, na forma como nós entendemos, imaginamos vida abundante como riquezas, posses, mas Cristo está falando das coisas espirituais. Então, vida abundante para Cristo é quando a plenitude da vida de Deus é gerada dentro de nós. Então, isso é vida abundante. Então, ter uma vida abundante é ter a geração da vida de Deus dentro de nós. Eu gostaria que, se possível, os irmãos pudessem repetir junto comigo. Então, diga assim: ter uma vida abundante é a geração da vida de Deus dentro de nós. Amém. Então, isso é vida abundante. Vida abundante é quando nós nos tornamos filhos de Deus. E para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos crer em Jesus Cristo como Salvador a princípio, depois como Senhor das nossas vidas. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo como o Salvador e depois como o Senhor, nos tornamos filhos de Deus, conforme está registrado no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 a seguir. Mas todos aqueles que creram no nome de Jesus Cristo receberam o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém, irmão? Então, vida abundante é a geração da vida de Deus em nós. Vida abundante é nascer de novo, é ser uma nova criação, é ser gerado pelo Espírito Santo. Vida abundante é quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e nos transforma na sua casa, na sua habitação, na sua morada.
Então, vida abundante segundo Cristo é a abundância do Espírito Santo fluindo em nós. Jesus Cristo diz que aquele que cresce nele, um rio de águas fluiria do seu interior. Então, está falando da presença abundante do Espírito Santo dentro de nós. Vida abundante, segundo Cristo, é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Existe diante de Deus um livro chamado Livro da Vida, e só está escrito nesse livro da vida aquelas pessoas que foram lavadas no sangue do Cordeiro, aquelas pessoas que receberam Cristo e se tornaram filhos de Deus, e se tornaram uma nova criatura, e nasceram de novo, e são templos de morada do Espírito Santo. Então o seu nome está escrito no livro da vida. Amém, querido? Então, como é que eu sei que eu tenho vida abundante? Eu sei que eu tenho vida abundante quando eu descubro que eu sou filho de Deus. Quando eu descubro que eu nasci de novo. Eu tenho vida abundante quando eu percebo que o Espírito Santo habita em mim. Quando eu falo através do Espírito Santo. Quando eu me movo através do Espírito Santo. Então, de mim não sai nada que não seja gerado pelo Espírito Santo. Então, eu tenho vida abundante. Então, a vida abundante que Cristo está falando é quando Ele, Cristo Jesus, vem. Ele diz que Ele veio do céu com uma finalidade. Ele veio com um propósito. Ele veio gerar vida em nós. Então, vida abundante é quando nós temos a presença de Deus dentro de nós e voltamos a ser aquilo que é desde o início. Voltamos a ser a imagem da semelhança de Deus. Amém. Então, vida abundante é isso. Quando Cristo vem para nos levar de volta para o Éden, para o início, para o propósito. Nós precisamos entender as coisas dessa forma. Nós precisamos entender o que é que Deus em Cristo está realizando em nós. E uma coisa importante, talvez quando a gente diz assim, nascer de novo, ser gerado de novo, ser templo e morada do Espírito, ter um nome escrito no livro da vida. A primeira coisa que vem no nosso coração, ou o primeiro pensamento, é que estamos falando de coisas difíceis demais. E então, como é que eu vou ser filho de Deus? Como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu me torno morada do Espírito Santo? Como é que o meu nome pode ser escrito no livro da vida? E o primeiro raciocínio lógico que eu faço é que eu vou precisar fazer um monte de coisa. Quanto que eu tenho que orar? Quantos montes eu tenho que subir? Quantos dias de jejum eu preciso fazer para que haja vida abundante em mim? Para que eu tenha nascido de novo? Para que eu seja templo e morada do Espírito? Para que o meu nome esteja escrito no livro da vida? E a resposta é: nenhum dia de jejum, nenhuma oração. Não são coisas que se conquistam, são coisas que já estão prontas, são coisas que já foram realizadas na cruz. Eu preciso, pela fé, tomar posse de tudo aquilo que Cristo já me deu. Amém, amado? É de graça. A graça é de graça. Porque se fosse estipular um preço, você não pagaria. Então, como ela é caríssima, Deus deu de graça. Então, você não se torna filho de Deus, morada do Espírito Santo, nome escrito no livro da vida, por nenhum ato de justiça teu, nenhum esforço físico teu, nenhum tempo de jejum e oração, mas sim pela fé. Somos justificados pela fé, somos salvos pela fé, somos remidos pela fé, nascemos de novo pela fé. Então, tudo é de graça
simplesmente pela fé. Amém. Agora, jejum, oração, é parte de uma nova vida. Se eu nasci de novo, se eu sou templo e morada do Espírito, se o meu nome foi escrito no livro da vida, então, logicamente, haverá um novo desejo no meu coração. Aquilo que Paulo fala em Romanos 6:4. Se já ressuscitamos com Cristo, andemos em novidade de vida. Isso significa, amado, que eu recebo tudo pela fé, mas a partir de então, eu vou me movimentar em novidade de vida, no sentido de que tudo que eu falar é novo, todas as minhas ações são novas, tudo que eu fizer é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Então, isso se chama vida abundante. E Jesus Cristo diz que Ele veio, a finalidade dele vir, o propósito dele vir, é nos dar vida abundante, é gerar Deus em nós, é nos transformar. Como é que eu sei que eu não tenho vida abundante? É só eu olhar para mim e ver minhas ações, as minhas palavras, as minhas motivações, o que eu amo. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo orar. Eu amo evangelizar. Porque essas são as ações, as virtudes que o Espírito gera em mim. Ele não está em mim com outro propósito, senão gerar a vida de Cristo em mim, para que eu possa manifestar Cristo ao mundo. Amém. Então, temos vida abundante ou não? Essa é a questão. Ele veio para dar vida abundante. Eu quero a vida abundante, eu desejo a vida abundante, eu não abro mão da vida abundante. Eu não quero outra vida. Eu quero a vida abundante. Eu tomo posse pela fé. Amém, irmão? Não fica fazendo conta aí. Quanto de jejum, de oração. É uma atitude de fé. Eu creio, eu recebo. Amém, irmão? Eu creio. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Pela fé. Então, talvez você esteja olhando a sua vida nesse momento. E não é uma vida abundante. Aliás, é uma vida sofrida. É uma vida que às vezes dá até tristeza de viver. Não há uma alegria efetiva. Não há uma revelação. Então, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, tome posse pela fé naquilo que já te foi dado. É teu. Amém, irmão? É teu pela fé. Receba. Tome posse. Declare no teu coração: eu creio na vida abundante, eu não aceito outro tipo de vida. Amém, irmão? Diga assim: eu creio na vida abundante. E eu não aceito outra vida, senão a vida abundante. Amém, irmão? Então é isso. Se você falou pela fé, por mais incrível que pareça, já aconteceu. Agora você só tem que manifestar isso. Agora sim, oração, leitura,
jejum, como você quiser, isso vai ser um fator de manutenção. E outra, o Espírito em nós nos induzirá a uma vida fervorosa. Paulo diz: sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém. Então o Espírito Santo vem em nós para que todas as nossas ações sejam fervorosas. Haja prazer em nós. Irmão, sem o Espírito Santo, e eu sei que eu tenho vida abundante, ou eu não sei, num culto, eu vim primeiro, se eu vim participar de um culto, eu não tenho vida abundante. Se eu vim oferecer um culto, já é uma ação do Espírito em mim. O Espírito Santo em mim vai oferecer e não participar. Porque quando eu venho participar de um culto, eu sou apenas uma audiência. Eu entro, sento e fico esperando acontecer alguma coisa. Então, quem vem participar do culto entra, senta e fica esperando acontecer alguma coisa. Quem vem oferecer o culto, ele entra e faz acontecer alguma coisa. Amém, irmão? Você já parou para pensar nisso? Entrei aqui no culto, vou fazer isso aqui ferver. Vai ser glória. O Espírito está em mim. Quem estiver fraco vai ser fortalecido. Quem estiver triste vai se alegrar, porque o Espírito habita em mim, e Ele está aqui fluindo em mim, e Ele é um rio que flui como águas vivas. Amém, irmão? Isso é vida abundante. Então eu percebo que eu tenho vida abundante na hora que eu vou cantar um cântico ao Senhor. Então eu pego aquelas palavras do cântico e ofereço a Deus através do Espírito Santo como uma adoração. Então, eu não estou apenas cantando, eu estou adorando. Quão formoso é, Senhor, Rei do universo, meu coração se enche, o Espírito flui, e eu declaro as palavras pelo poder do Espírito Santo. Então, eu sei que eu tenho vida abundante quando eu não canto, mas eu adoro. Amém, irmã? Eu sei que eu tenho vida abundante quando eu ouço a palavra e percebo que ela entrou no meu coração, não apenas nos meus ouvidos. Ela foi além da minha audição. Ela entrou no meu coração. E eu percebo que ela começa a se mover em mim. Porque a palavra de Deus é criadora, é curadora, transformadora, é avivalista. Amém? Então isso é vida abundante. Você tem vida, a vida está dentro de você. Então o que Cristo disse que Ele veio fazer é nos dar de graça. Ele não cobra nada, Ele já pagou o preço. Ele está dizendo: eu estou dando de graça vida abundante. Recebe em nome de Jesus. Amém, querido? De graça. É o que Ele está nos dando. Eu recebo, eu tomo posse, é minha. Eu não abro mão de ter uma vida abundante. Glória a Deus. Graças ao nome do Senhor. Amém. Porém, entretanto, mais, o Senhor Jesus diz que tem um outro personagem em cena. Ele disse que tem um ladrão ardiloso, sutil, maligno, inimigo. Então Jesus diz que Jesus veio para dar vida em abundância, mas veio alguém para roubar a vida abundante. Então ele disse: o ladrão
não vem senão para, primeiro, roubar, depois, matar e depois, destruir. Essa é a sequência lógica da ação do inimigo. Ele rouba e ele mata. E depois ele destrói. Veja o que diz Efésios, capítulo 2. Diz assim: e Deus nos ressuscitou porque nós estávamos... Você pode fazer melhor que isso, a não ser que você esteja morto, eu creio que você não está. Dá para fazer melhor. Então vamos lá. Você sabe que a palavra é mortos. Mas você precisa declarar para o inferno ouvir que você sabe. Amém, amado? Então vamos lá. Efésios 2, Paulo diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, estando nós mortos em nossos pecados e ofensas, Ele nos vivificou. Então veja, primeiro o ladrão rouba, depois ele mata, e depois ele vai destruir. A lógica é essa, a sequência é essa. Então vamos ver a sequência. Quando Deus cria o Éden. O Éden, ele é um tipo do habitat de Deus. Porque o Éden é um lugar de paz. O Éden é um lugar de abundância. O Éden é um lugar de presença. O Éden é um lugar de eternidade. Não há morte ali. A morte nem existe. Não há pecado. A presença de Deus manifesta. O inimigo está do lado de fora, mas ele é sutil. Eu quero que os irmãos entendam isso. Ele primeiro se apresenta para roubar. O que é que ele quer roubar, querido? Ele quer roubar a presença de Deus que está na vida do homem. Ele quer roubar a paz que está no homem. Ele quer roubar a eternidade. Ele quer roubar a presença de Deus manifesta, a glória de Deus na vida do homem. Mas ele não pode invadir, ele é sutil, ele é ardiloso. Ele não pode te forçar a nada. Mas se ele te convencer, então ele começa a agir na sua vida. Então ele inicia um diálogo. Havia uma ordem expressa de Deus. De tudo aqui vocês podem usufruir, menos daquela árvore. Não coma, não toque. Está ali apenas para provar o seu amor, a sua fidelidade. Existiam milhares, por que não dizer milhões de árvores? Aquela não era mais bonita do que nenhuma, ela não brilhava, ela não tinha um fruto mais apetitoso, não, era apenas uma árvore com seus frutos, e havia milhões de árvores mais belas, mais lindas, com frutos mais bonitos que aquele. É um teste. Havia uma ordem, não coma, senão vocês morrem. Então o inimigo chega com sutileza e faz uma pergunta: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Note que é uma pergunta capciosa e mentirosa. Deus nunca disse: não coma de toda árvore do jardim. Mas a pergunta feita propositalmente para forçar os pensamentos. A pessoa responde: não, Deus disse que podemos comer de toda árvore, menos dessa, porque no dia
que dela comermos, certamente morreremos. O inimigo. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dela comermos, sereis igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Presta atenção nisso. Agora o pensamento daquela pessoa já começa a fervilhar. Sabe, querido, nós precisamos ter a mente firmada em Deus. Isaías, parece que é 32, diz: Tu conservarás em paz aquele que tem a mente firme em ti. Amém. Sabe quando você tem certeza de alguma coisa e alguém chega e diz: Mas será que é assim mesmo? E de repente a tua certeza se transforma numa dúvida. Eu tenho certeza que eu vou lá e vou chegar e vou vencer. Alguém chega: Mas e se acontecer tal coisa? E você já recua. Pensando bem. E foi isso que o inimigo fez. Semeou um pensamento maligno. Então veja, a Bíblia diz que ela olhou para a árvore. E ao olhar para a árvore, ela sentiu desejo, o qual ela nunca tinha sentido. E olhando para a árvore, viu que o seu fruto era maravilhoso, apetitoso, desejável. Foi lá, tomou da árvore e comeu. Veja, o inimigo não tocou na árvore, o inimigo não arrancou o fruto, o inimigo não obrigou ninguém a comer. Ele sugeriu, sugestionou, e a pessoa aceitou. Então veja, quando eles comem, eles descobrem que eles estão nus. Quando eles comem, eles agora estão perturbados nos seus pensamentos. Eles são expulsos do Éden. Eles são lançados em um deserto. Veja, eles foram, o inimigo veio para. Então, a princípio, eles vão com toda a força. Eles foram roubar. Agora estão fora. Agora, eles estão mortos. Porque Deus disse: no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Eles estão mortos. O que é a morte, amado? A morte é a suspensão da comunhão com Deus. Alguém que não está plenamente em comunhão com Deus está morto. Alguém que não tem a presença de Deus está morto. Alguém que não é cheio de Deus está morto. Alguém que não tem o Espírito Santo está morto. Amém? Simples assim. Como é que eu sei que eu estou vivo? Cheio do Espírito Santo. Cheio de alegria no meu coração. Amando a Deus sobre todas as coisas. Servindo a Deus com alegria. Empolgado, entusiasmado com tudo aquilo que fala de Deus. Eu ouço a palavra de Deus, o meu coração se alegra. Eu ouço a palavra, eu quero glorificar a Deus. Eu sinto vida dentro de mim. Amém, amado? Então, eles estão agora mortos. A sequência é lógica. O diabo veio roubar. E veio matar. E a próxima sequência é quando alguém morre morto. O que é alguém morrer morto, amado? É alguém morrer estando afastado de Deus. É quando alguém morre sem Deus. O mundo é uma bênção, né, amado?
Eu vi hoje uma entrevista, morreu um cantor aí de pagode, e viveu a vida dele, o apogeu dele, a glória dele, festejou, brincou, bebeu, fez o que quis e morreu. Aí o pai dele, mas Deus já preparou um lugarzinho especial para ele lá no céu. Uma hora dessa ele está lá no céu com o papai. Então é assim que o mundo pensa. O mundo pensa que morreu, está com Deus. Então veja, você não pode morrer morto. Você tem que morrer vivo. Amém, irmão? Cheio do Espírito Santo, cheio da glória, cheio da presença. Ninguém pode morrer morto. Se você tem que morrer, se encha do Espírito Santo antes. Amém, irmão? Morre com dignidade. Morre cheio da glória. Morre cheio de Deus. Então ninguém pode morrer morto. Você está morrendo aí, amado, e percebeu que você está morto já, espiritualmente. Clame e diga, Senhor, me aviva. Eu não quero morrer morto, eu quero morrer cheio da tua presença, cheio da tua glória. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. O inimigo trabalhando contra todas as vidas. Falamos hoje, foi falado hoje na escola bíblica, Pedro disse, o inimigo anda em derredor, procurando quem ele possa tragar. Então há uma ação efetiva 25 horas por dia na sua vida, uma hora extra, para que ele possa tentar te vencer. Você imagina a cena. Legiões de seres espirituais do mal, dia e noite lutando, procurando uma forma de te derrubar. Você já parou para pensar nisso? Por isso que Paulo fala em Efésios, revestivos do que, amado? Toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, lutar, vencer, em nome de Jesus. Amém. Vida abundante é Deus dentro de nós, não tem outra definição. Então agora, o homem roubado, o homem morto, e se ele morrer agora, ele está destruído, porque ele irá para um lugar de tormento eterno. O Deus bom, o Deus amoroso preparou um lugar de tormento eterno para todos aqueles que não quiserem vida abundante, para todos aqueles que se rebelarem em ser cheios do Espírito Santo, para todos aqueles que não desejarem ser cheios de Deus. Amém, amado? Então é isso. Roubou, matou. Falta destruir. Então Cristo, ele mostra como que o inimigo vai agir. E a gente precisa entender uma coisa, mano. O inimigo é sutil. Quando Paulo diz, eu conheço os ardis de Satanás, está falando que Satanás é ardiloso. Sabe o que é um camarada ardiloso? É aquele camarada que vem, te engana e você agradece ele aí. Já aconteceu isso, mano? Ela vem com aquela lábia, te enrola, aquele 7-1, e começa a contar um monte de coisa, e leva o que é teu, você ainda agradece ele. É o ardiloso. E Paulo diz que Satanás é ardiloso. Porque ele vem, te enreda e começa a contar umas histórias. Por quê? Ele não pode te pegar, ele não pode relar em você, ele não pode.
Ele é um ser espiritual, mas ele pode te enganar. Ele pode te persuadir. Ele pode lançar um pensamento na sua mente e fazer você achar que é teu pensamento. E aí ele vai te arrastando para te roubar, para te matar e para te destruir. Experiência própria. A gente precisa contar uma experiência, já contei aqui inúmeras vezes, mas faz parte da palavra. Em 1988, eu era presbítero de uma igreja. Em 88, presbítero. Homem de oração. Quando eu falo homem de oração, eu estou falando um homem de oração. Quem era eu em 1988? Eu tinha uma bicicleta, eu era metalúrgico, torneiro mecânico, dobrador, prensador, trabalhei em guilhotina, tudo que você imagina de metalúrgico. É um serviço pesadíssimo. Quando dá 6 horas da tarde, você está arrebentado. Eu estava numa igreja que tinha trabalho na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, à tarde e à noite, e emendava segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E eu amava aquilo, eu amava. Uma vez saímos, eu morava a uns 2, 3 quilômetros da igreja, mais ou menos. Eu saí a pé, com a esposa, o Lucas no carrinho. E eu tinha só um terno. Eu tinha uma roupa de domingo. Colocava meu terninho, aquele todo bonitinho, e saía para a igreja. Já tinha ido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo tinha ido de manhã, teve culto à tarde, estamos indo para o culto à noite, depois do culto à noite tinha programa de rádio na Brasil Novo. Só. Quando chegamos ali na Asa Delta, caiu uma chuva assim, acho que tinha uma nuvem, ela caiu em cima de nós. Sabe aquela chuva repentina? O Lucas ficou assim, boiando dentro do carrinho. Minha roupa, arroz molhado. O que você faria? Mas você está indo na igreja, no meio do caminho, uma chuva fortíssima, você está todo molhado. O que você faria, querido? Nós voltamos para casa, metade do caminho, voltamos, tiramos a roupa molhada, enxugamos o carrinho do Lucas, trocamos ele, eu me troquei, agora com uma roupinha mais simples, a Rose trocou uma roupinha mais simples e simplesmente fomos para a igreja. Adorar o Rei da Glória, adorar o Senhor. Nada daquilo, em hipótese alguma, alterou nada. Eu e a Rose, nenhum olhou para o outro e falou, e agora? Simplesmente viramos, voltamos, nos vestimos e voltamos para a igreja. Nada alterou. A gente tinha vigília. Sexta-feira tinha culto de oração, acabava lá com as 9h30, 10 horas a gente começava a vigília, que ia até 6 da manhã. 6 da manhã a gente saía, vinha para casa, a Rose ia descansar um pouco, eu ia orar, buscar a presença de Deus até meio-dia só. Um dia a gente chegou da escola bíblica, almoçamos, aí eu olho numa estante de casa, tinha lá 500 folhetos de evangelismo, domingão, 40 graus. Falei, Rose, vamos entregar esses folhetos? Ela falou, só se for agora. Almoçamos e saímos. Morava ali no Ouro Verde, nós saímos, fizemos o Distrito Industrial, Boa Vista, e de lá para cá e voltamos, chegamos em casa, entregamos 500 folhetos lá para as 4 horas da tarde. Isso era no domingo, o Lucas nasceu na quarta-feira. Então a Rose estava de quanto? Quanto? 9 meses. Né, mãe? Hoje crente é assim, se a mulher fizer o teste,
Imaginar que está quase grávida, nos próximos 2, 3 anos, esquece ela. Até não desamamentar aquela criança, não, esquece. Não conta. Mas nós estamos numa época diferente. Então, na quarta, ela estava de 9 meses e nós saímos e fizemos todo esse espaço evangelizando. Eu tinha um ponto de pregação na quinta-feira, eu morava no Ouro Verde, e o ponto de pregação era lá no Jaguaré, tá 16 quilômetros apenas. Mas eu, irmão, pelo amor de Deus, eu tinha uma Monarch barra circular azul metálica, não é qualquer azul, é o azul metálico. Quem foi do meu tempo sabe do que eu estou falando. Aquilo era uma máquina mortífera. Quinta-feira chegava do trabalho, pegava arroz e uma caixa de som, violão, colocava na garupeira e a gente saía. Chegava lá no Jaguaré. Quem conheceu o Jaguaré no dia que eu estou falando, você chegou numa favela perigosíssima, cheia de demônio, cheia de traficantes, cheia de gente doida. Entrávamos ali, tinha um lote. Ele tocava um pouquinho o violão, fazia um som, começava a chegar bêbado, chegar gente desocupada, e chegar gente. Um dia tinha 85 pessoas no lote, ouvindo a gente pregar. Levantava a mão assim para o céu, amado. 17, 20 endemoniado caía rolando na grama. Quantas vezes eu e a Rosa, era meia-noite, meia-noite e meia, terminado de expulsar outro demônio, acabou. Não tem mais ninguém estribuchando aí, então vamos embora. Pegava minha super máquina e voltávamos para cá, chegava 1h30 da manhã em casa, no outro dia trabalhar, e no outro dia igreja, e servindo, e glorificando, e ganhando almas, e servindo ao Senhor com alegria e fervoroso no Espírito, amém? Até que um dia eu estou em casa, e veio um pensamento. Ei, calma, você está fazendo demais. Menino, você tem que se poupar. Acho engraçado o inimigo que ele é carinhoso. E outro, ele é preocupado com a vida da gente. Pensa num camarada preocupado com a nossa saúde. Menino, para um pouco, você precisa descansar um pouco. Você está exagerando. Mas eu aceitei aquele pensamento. Realmente. Eu vou falar com o pastor, dar uma maneirada, né? Aí conversei com o pastor, falei, pastor, eu só vou vir 4 cultos por semana. Olha, ficava acho que segunda e quarta em casa, o resto normal. Passou uns tempos, o carinhoso inimigo, menos. Conversei com o pastor, comecei só 2 vezes por semana na igreja. Depois só domingo. Depois um domingo sim, um não. Depois só na Santa Ceia. Um dia eu sentei na mesa, abri minha cerveja. Olha só, olha o nível. Abri minha bela cerveja e veio um pensamento. Será que Deus existe mesmo? Acho que esse negócio de Deus é furado. Não lia mais a Bíblia. Não orava, é claro. Voltei a beber. E aí o diabo já tinha roubado e matado. Estava morto. Aí um dia eu descendo a Rua Centenário, ela termina num pontilhão que passa sobre a Washington Luiz. Cheguei no meio ali, eu ia descer para a cidade, mas chegou no meio do pontilhão, eu dei uma olhada assim para baixo, e veio um pensamento, pula, acaba com a sua vida, você está perdido mesmo, você está desempregado, e no meio do caminho o inimigo roubou o emprego, saúde e tudo mais. Você está desempregado, você está doente, você está triste, você está endividado. Por que você não termina a sua vida agora? Olha só, ele roubou, matou, só faltava destruir. Irmão, cheguei a debruçar assim, olhei, mas uma voz disse assim, volta para sua casa e vai buscar a minha presença. Amém? Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus nos ama.
Deus tem cuidado de nós. E eu saí, voltei correndo para casa e fui chorar, fui me arrepender, e Deus restaurou minha vida, ministério, etc, etc. Mas por que eu estou contando isso? Por amor. Porque Deus ama. E o que o Espírito Santo está transmitindo para nós nessa noite é que o amor de Deus não quer que você seja roubado, morto e destruído. É o amor de Deus, amém, irmão? Ele nos ama. E o prazer dele é que sejamos fervorosos, felizes, alegres, contagiantes, cheios da glória dele. Paulo diz assim, servindo ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com prazer, com amor. Entenda uma coisa, amado. No fim das contas, só vai sobrar Deus e aqueles que estiverem com Ele. Glória, vida eterna, vida abundante. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Então o amor dele me salvou na pior hora da minha vida. E depois ele me restaurou o desejo de orar, de clamar, de ler a palavra, de evangelizar, de ganhar almas. Amém. Ele restaurou-me, mas faltou muito pouco. Irmãos, as igrejas batistas fizeram um levantamento. Isso faz mais de 10 anos que fizeram esse levantamento, mas eu acho que isso já ultrapassou. E por esse levantamento eles creem que existem mais pessoas crentes afastadas do caminho do Senhor dos que estão congregando. Existem milhões de pessoas que um dia serviram ao Senhor e hoje estão afastados. Então isso é uma prova de que o inimigo não está brincando. A missão dele é roubar, matar e destruir. Então, em nome do Senhor Jesus, eu não sei como está o seu coração agora. Eu não sei que tipo de pensamento tem passado no seu coração. Mas o Espírito Santo clama aos nossos corações. Deixa eu te dar vida abundante. Amém? Seja cheio do Espírito Santo. Seja avivado no Senhor. Paulo diz, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? É interessante. Eu já preguei sobre isso, mas eu preciso usar isso novamente, para que os irmãos entendam como que a palavra de Deus ela vai trabalhando de tal forma que mostra exatamente como que o inimigo age e qual deve ser a nossa posição em cima disso. Lá em Lucas, Jesus vai contar algumas parábolas. Eu já preguei sobre isso aqui, mas eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. A grande questão do inimigo é que ele não pode tirar nada de você. Porque se ele tirar alguma coisa e você aceitar, ele vai levar tudo de você. Então nós precisamos fechar todas as brechas, todas as portas. Amém, amado? Glória a Deus. Então, entre as parábolas de Jesus, ele começa contando, em Lucas capítulo 15, ele diz assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a encontrá-la. Amém? Esse homem tinha quantas ovelhas, amado?
Quantas que ele perdeu? Isso dá quantos em porcentagem? Diga assim, 1%. É pouco. O que você faria se você tivesse 100 ovelhas? Uma se perdeu. É uma só. Deve estar longe. Eu não vou gastar energia para ir atrás de uma ovelha. Presta atenção nisso. Aí eu orava todos os dias. Agora não estou orando todos os dias. Na segunda eu não oro. É só um dia. Que diferença isso vai fazer? Mas Jesus disse que aquele homem não pensou assim. Ele não descansou enquanto não encontrou a sua ovelha, porque era sua. Amém? Eu não posso aceitar. Espera aí, por quê? Não, eu não vou retroceder. Se eu puder aumentar, mas nunca diminuir. Amém, amado? Não. Se eu orava 1 hora por dia, eu não vou diminuir para 50 minutos, vou aumentar para 1h10. Amém, querido? Jesus continua. No versículo 8 do capítulo 15. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, ou 10 moedas, se perder uma moeda, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Quantas moedas ela tinha, mano? Quantas moedas ela tinha? Quantas ela perdeu? Quanto dá em porcentagem, mano? Quanto? 1%? Você tem 10, perde 1. Quanto você perdeu, Mário? Diga assim, 10%. Amém, mano? Quem é dizimista aí? Levanta a mão. Vamos lá. Você ganha 10 reais, você vai dar o dízimo. Quanto você dá? Então você está dando 10%. Confere. Aqui já é mais grave, já não é 1%, são 10%. Então, se o inimigo tivesse tirado a ovelha, agora ele leva a dracma. Se ele conseguiu tirar alguma coisa, eu preciso acordar, afinal de contas eu sou um homem de Deus, afinal de contas eu estou indo para o céu, eu estou indo para a eternidade, mas eu não posso abrir mão da minha salvação. Eu não quero ficar lá no inferno, uma eternidade reclamando. Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não quero isso, mano. Eu quero estar na glória dizendo santo, santo, santo é o nome do Senhor. Amém, irmão? 10%. Mas a palavra vai indo mais longe. No mesmo Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir, diz assim, e disse, um certo homem tinha quantos filhos, amor? 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou tudo, vivendo dissolutamente. Agora nós temos aqui um pai com 2 filhos. Se um foi embora, quantos por cento ele perdeu, amado? 50%. Não acorde em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer entrar na glória, se você quer ver Deus, se você quer voltar à origem, se você quer voltar ao Éden, se você quer conhecer Deus, se você quer vida eterna, acorda em nome de Jesus. Amém, querido? O pai não aceitou. O pai ficou esperando. O pai, com certeza, orou. Até que o filho voltou e ele recebeu o filho. Ele diz assim, porque ele estava morto. Mas agora
reviveu. Amém. E a história continua. Agora no capítulo 16, versículos 19 a seguir. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui nós encontramos um homem que morreu e foi para o inferno. Então esse homem, ele não foi apenas roubado, morto, agora ele foi destruído. Ele perdeu 100%, ele perdeu a sua própria vida. Ele está condenado por toda uma eternidade. Ele clama daquele lugar, mas Deus diz: não há como sair, você está condenado para sempre. Então veja as artimanhas do inimigo. Ele vai começar por pouco, ele vai tirar de você o desejo de cultuar, de ler a Bíblia, de orar, de buscar a presença do Senhor. Parece algo normal, algo que dá para refazer. Daqui a pouco desejos carnais começam a voltar no nosso coração. Daqui a pouco o mundo começa a nos atrair. Daqui a pouco nós estamos mortos, e se nós morrermos mortos, então nós seremos destruídos para sempre. Mas Jesus Cristo disse que Ele veio, e Ele veio para dar vida com abundância, e Ele está aqui nessa noite. Ele quer restaurar a nossa fé, a nossa alegria, o Espírito Santo em nós. Ele quer trazer avivamento aos nossos corações. Diga amém, diga glória a Deus, aplauda o nome dele. Se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar em cima dessa palavra. A escolha é sua. Existe um ladrão e existe Jesus Cristo. Um está roubando, matando e destruindo. O outro está dando vida com abundância. O que eu quero, o que nós vamos querer, o que nós vamos receber nessa noite? Como é que nós lidamos com isso, amado? Em nome do Senhor Jesus, deseje vida abundante, deseje ser cheio, deseje a glória de Deus, deseje avivamento, deseje ser cheio do Espírito Santo, deseje chorar na presença do Senhor, deseje sentir a glória de Deus inundando o teu coração, deseje ser batizado no Espírito Santo, deseje ser cheio da glória, deseje falar em mistérios, deseje profetizar, deseje que o Espírito Santo te inunde, deseje a glória de Deus, vida abundante, é o que Ele quer trazer aos nossos corações nessa noite. Então, em nome do Senhor Jesus, nós estaremos orando.